horas. Está no ar o Jornal das 11, com a edição do José Rafael Lopes. José abre hoje em todo o país a época balnear, mesmo sem a garantia de que todas as praias vão ter nadadores salvadores. É um alerta deixado pelo presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Ouvido na Rádio Observador, Alexandre Tadeia diz estar preocupado com a escassez de nadadores salvadores que está a ser denunciada por várias associações portuguesas. Neste momento, o que temos é um feedback das várias associações de nadadores salvadores em Portugal, que é um feedback preocupante, a dizer-nos que não estão a conseguir contratar os nadadores salvadores que necessitam, estão com muita escassez de nadadores salvadores em Portugal. Isto é um reflexo daquilo que temos dito já há vários anos, de forma consecutiva, que é necessário melhorar o nosso sistema para dar mais atratividade, para reter nadadores salvadores, porque nós estamos a perder muitos nadadores salvadores. Ninguém consegue neste momento dizer se vamos ter nadadores salvadores suficientes ou não, porque efetivamente o sistema português assim está montado. Quanto aos motivos, o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores acredita que a falta de motivação para a carreira de nadador salvador é a principal causa para esta crise. As condições de trabalho, com muitas horas de trabalho consecutivas, sem folgas, e isto faz com que estes jovens, que são a grande maioria dos nadadores salvadores em Portugal, é óbvio que considerem se irão ou não querer trabalhar no ano seguinte, e a grande maioria decide que não. E isto está muito ligado a esta falta de nadadores salvadores, e por isso é fundamental criámos aqui, por exemplo, incentivos, criámos estratégias nacionais, uma estratégia nacional para a profissão, que é regularizar, ter vigilância durante todos os anos nas praias que de facto merecem, ter nadadores salvadores a trabalhar durante todo o ano, termos incentivos, termos uma estratégia nacional que de facto seja diferente daquilo que é neste momento em termos políticos. Alexandre Tadeia, o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, na Rádio Observador, esta manhã, no dia que abre a época balnear em todo o país. Dia de muito calor e, por isso, 140 concelhos de 12 distritos de Portugal estão hoje em perigo máximo de incêndio. José. Sobretudo a norte do país, o Comandante Nacional da Proteção Civil garante à Rádio Observador que as autoridades estão preparadas para fazer face às exigências das altas temperaturas. Ainda assim, Mário Silvestre deixa alertas à população. Lembrar que é proibido fazer queimadas extensivas. Nos dias de perigo de incêndio muito elevado a máximo é proibido fazer queima de amontoados. Também com o mesmo risco de incêndio é proibido utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo nas zonas salvo fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Portanto, ter todos os cuidados para evitar que existam ignições. Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, na Rádio Observador. Portugal continental está sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada e tempo quente no norte e centro. Há também tempo quente em Leiria, Lisboa e Vale do Tejo, bem como no Alentejo, e agitação marítima no Algarve. 11 horas e 4 minutos. Os Estados Unidos dizem ter abatido vários drones iranianos na última madrugada que tinham como alvo navios no Estreito de Hormuz. Isto enquanto os dois países, Estados Unidos e Irão, estão mais próximos de um acordo. O Irão admitiu ontem que a paz nunca esteve tão perto. Ainda assim, o acordo só vai acontecer numa fase final. Primeiro, terá de ser assinado um memorando de entendimento entre os dois países que pressupõe a reabertura do Estreito de Hormuz. Quanto ao dossiê nuclear, o assunto ficará para uma fase final. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros admite que as exigências dos Estados Unidos não são, por agora, aceitáveis e avisa que as ameaças norte-americanas têm de acabar. O acordo será feito à revelia de Israel, a quem Abbas Araghchi acusa de tentar minar a negociação. Já o Hezbollah afirma que o memorando de entendimento entre os Estados Unidos da América e o Irão exige a retirada de Israel do território libanês. E o embaixador de Portugal na NATO garante que o compromisso dos Estados Unidos com o artigo 5º do Tratado Atlântico não está em causa. Esse é o artigo que define que um ataque a um membro da Aliança Atlântica é um ataque contra todos os aliados. A confiança de Paulo Viseu Pinheiro é que a posição norte-americana não está em causa. O representante permanente de Portugal na NATO desvaloriza eventuais receios e cita mesmo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. O compromisso do artigo 5º naquilo que é a dissuasão fundamental, que é o nuclear e todo o apoio convencional, crítico, digamos assim, o apoio crítico que é o artigo 5º,
esse não está em causa. E em todas as reuniões ministeriais, incluindo a última reunião que foi informal em Helsingborg, essa unidade foi reafirmada mais recentemente pelo secretário Rubio, que lá está. E essa unidade é que se tem mantido. Paulo Viseu Pinheiro, em entrevista à agência Lusa, admite que a NATO tem passado por algumas crises, desde a criação, mas garante que a Aliança Atlântica acaba sempre por sair reforçada das situações mais complicadas. E nos Estados Unidos, Portugal treina hoje pela primeira vez, em Miami. A equipa portuguesa prepara a estreia do Mundial contra a República Democrática do Congo e Roberto Martínez garante que não falta vontade de vencer. A comitiva nacional chegou a Miami pouco antes da meia-noite. Logo no aeroporto, Roberto Martínez falou aos microfones da Sport TV para mostrar que a equipa portuguesa está motivada para este Campeonato do Mundo. Acho que levamos connosco toda a força do povo português e chegar aqui é o momento de começar o segundo bloco. O primeiro bloco é a preparação em Portugal, o segundo bloco agora é o Mundial dos 3 jogos da fase de grupos e estamos muito entusiasmados e cheios de força, responsabilidade também, mas acima de tudo coragem e força. Roberto Martínez, declarações à Sport TV no momento da chegada da comitiva nacional a Miami, Portugal, que treina hoje pela primeira vez em território norte-americano, a 4 dias da estreia contra a República Democrática no Congo. Um jogo, José, em que a seleção portuguesa terá naturalmente adeptos de outras nacionalidades nas bancadas. Foi o que testemunhou o enviado especial do Observador aos Estados Unidos, o Miguel Cordeiro. Ora, o Miguel Cordeiro diz que a seleção nacional é uma das equipas que reúne mais atenção dos fãs de futebol. Muito devido à presença de um homem, Cristiano Ronaldo, capitão da equipa portuguesa, atrai multidões em todos os cantos do mundo. Nos Estados Unidos não é diferente. Ainda assim, entre os adeptos que estiveram junto ao quartel-general da seleção portuguesa, muitos são portugueses, a grande maioria. Há também bastantes colombianos, sendo que a Colômbia é um dos adversários de Portugal na fase de grupos do Campeonato do Mundo. Ainda assim, o Miguel Cordeiro, nosso enviado especial do Observador ao Campeonato do Mundo, explica que há muitos corações divididos na nação cafetera. À porta do hotel da seleção portuguesa, eu diria que 20% das pessoas eram da Colômbia. E praticamente todos disseram que preferem apoiar Portugal, principalmente por causa de Cristiano Ronaldo. Ora, Portugal joga com a Colômbia no terceiro jogo da fase de grupos e quando estes adeptos foram confrontados com isso, quase todos os colombianos com quem falei disseram que apoiam Portugal, principalmente por causa de Cristiano Ronaldo. Portanto, podemos dizer que a seleção portuguesa é aqui em Palm Beach, em Miami, um autêntico fenómeno. Um trecho do Diário do Mundial, já disponível em podcast. É um trabalho do enviado especial do Observador ao Campeonato do Mundo, Miguel Cordeiro, a partir dos Estados Unidos. Todos os dias, um novo episódio para dar conta de tudo o que acontece no Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E vamos olhar para os jogos de ontem, com destaque para a vitória dos Estados Unidos por 4-1 diante do Paraguai. E ainda neste jornal, José, olhamos para os jogos de hoje. O que aí vem? Ora bem, com destaque para a estreia do Brasil, a seleção canarinha entra hoje em campo, a equipa de Carlo Ancelotti, considerada por muitos um dos grandes favoritos a vencer o Campeonato do Mundo, vai jogar frente a Marrocos às 11 da noite, é capaz de ser já um dos grandes encontros deste Campeonato do Mundo. Antes disso, há um duelo entre o Qatar e a Suíça, às 8 da noite, é o segundo jogo do Grupo B. Depois, para os corajosos madrugadores, há um duelo entre Haiti e Escócia às 2 da manhã e também o Austrália-Turquia às 5 da manhã. São jogos para acompanhar também nos espaços noticiosos da Rádio Observador, sendo que, João Miguel, há equipas que já entraram a perder. Porquê? Ainda no tema do Mundial, Sim. Toda a segurança é pouca. No Campeonato do Mundo, já vimos a circular nas redes sociais imagens de jogadores, dirigentes a serem revistados da cabeça aos pés. Sim. Passam todos por um processo muito demorado para entrar nos Estados Unidos. E não é que
A carrinha da seleção inglesa foi assaltada. Apesar de toda a segurança? Apesar de toda a segurança. Estou-me a rir, não tem piada. O que é que levaram da seleção, da carrinha da seleção inglesa? De acordo com o Daily Mail, foram levadas chuteiras, equipamentos de treino e algumas bolas no campeonato do mundo. Não foram todas, ficou uma resistente, uma para contar a história. Única bola para contar a história. O Daily Mail diz ainda que nesta altura está a ser feito o inventário para tentar perceber o prejuízo inglês ainda antes de começar o campeonato do mundo para a seleção inglesa, porque há o receio de que as chuteiras de alguns jogadores como Harry Kane ou Jude Bellingham estejam entre os artigos desaparecidos. Ora, o futebol sem chuteiras é muito complicado de jogar. A BBC diz ainda assim que há 2 pessoas que já foram detidas pelo crime de roubar chuteiras, bolas e equipamentos de treino. Muito bem. A seleção portuguesa começa assim a perder. A inglesa? A inglesa, exatamente, a perder no Campeonato do Mundo, onde Portugal se vai estrear frente à República Democrática do Congo. Fecha assim o Jornal das 11.